Shalom, bem-vindos a mais uma edição de Hora Hadash, uma nova luz na sua vida, uma meditação semanal da Torá. Nós sempre procuramos compartilhar uma mensagem que seja realmente útil para a sua vida. Bem, eu não sei o que você tem aprendido ao longo de todo o tempo que você tem, de alguma maneira, recebido informações sobre as coisas do Eterno. Mas, com certeza, existe uma mensagem que é bastante importante para você que gostaria de comentar hoje. O texto encontra-se no livro de Lucas, capítulo 20, a partir do verso 9, que diz assim: A seguir, Yeshua contou às pessoas esta parábola. Um homem plantou uma vinha, arrendou-a a umas pessoas e foi embora durante um longo tempo. Quando chegou o momento, enviou seu servo aos arrendatários para receber a parte da colheita da vinha. Mas os arrendatários bateram nele e o mandaram embora de mãos vazias. Ele enviou outro servo. Bateram também nele, insultaram-no e o mandaram embora de mãos vazias. Ele enviou o terceiro servo, a este feriram e lançaram fora. Então o dono da vinha disse: O que devo fazer? Enviarei meu filho a quem amo. Talvez eles o respeitem. Mas quando os arrendatários o viram, discutiram entre si e disseram: Este é o herdeiro. Vamos matá-lo para que a herança seja nossa. E eles o lançaram fora da vinha e o mataram. O que o dono da vinha fará àquelas pessoas? Ele virá e dará cabo desses arrendatários e dará a vinha a outros. Quando as pessoas ouviram isto, disseram: Deus não permita. Yeshua, entretanto, olhando para cada um deles, disse: Então, por que está escrito no Tanar? A pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. Quem cair sobre esta pedra será partido em pedaços, mas se ela cair sobre alguém, essa pessoa será reduzida a pó. Os mestres da Torá e os principais Kohanim gostariam de tê-lo agarrado naquele mesmo momento, porque sabiam ser o objeto dessa parábola, mas tiveram medo do povo. O nosso mestre e Mashiach Yeshua, ele era com certeza o sábio dos sábios. Ele trouxe uma mensagem para esclarecer as pessoas que estavam diante dele sobre a respeito do seu ministério, da sua própria finalidade, o que o Eterno desejava enviando-o com o Mashiach. Estavam pessoas de vários níveis, pessoas comuns e algumas autoridades e pessoas que se consideravam grandes entendidos da Torá. Bem, a mensagem que Yeshua transmitiu para eles dava como exemplo uma pessoa rica que tinha montado uma vinha e deixou com arrendatários, pessoas que se dispunham a trabalhar com a vinha, fazer com que ela produza, e eles depois pagariam uma porcentagem como que um aluguel, ou seja, a arrendação daquela vinha. Bem, acontece que aquilo estava mostrando algo parecido com a atuação do Eterno para com a humanidade e mais especificamente para com o povo de Israel. Ele entende que aquela pessoa, aquele proprietário da vinha é o Eterno e que, tendo um propósito com a humanidade, no momento em que o Eterno quis chamar para si aquilo que foi acordado entre eles, enviando seus servos, estes servos, com certeza ele se referia aos profetas, às pessoas que tinham a unção do Eterno para falar, esclarecer, chamar as pessoas para um compromisso com o Eterno. Nós vemos que as pessoas, então, ao invés de receberem com satisfação, vamos cumprir o que está realmente em acordo,
vamos cumprir o que é o certo. Não, simplesmente rejeitaram. Então, da mesma maneira, nós observamos que tem acontecido com a história, com estes profetas, estes homens enviados pelo Eterno. Quantos foram mortos porque falavam a palavra do Eterno? Quantos foram perseguidos, quantos foram rejeitados porque falavam a palavra do Eterno, porque falavam em nome do Eterno? Então, muitos foram mortos, outros foram perseguidos, foram desprezados. Exatamente isto é que Yeshua estava se referindo ao fazer esta parábola. Aquelas pessoas, aquelas autoridades, entendiam que ele estava falando também a respeito deles. Por quê? Ainda que fossem líderes religiosos, eles não levavam o povo a se aproximar do Eterno. Se revoltavam, não queriam se submeter realmente ao propósito. E com isto, até mesmo Yeshua era alvo do seu ódio. Ou seja, aquele que, sendo o Filho de Deus, aquele que veio finalmente trazer o contato final, o esclarecimento, a maior autoridade de contato com o Eterno, ele seria então morto. Então Yeshua é esse personagem. Então ele veio como Filho de Deus, ele veio para trazer o homem a um relacionamento com o Eterno, mas ele foi desprezado, ele foi afrontado e foi morto. Sim, ele foi morto com a responsabilidade da liderança do povo de Israel. Só que isto fazia parte do propósito do Eterno. Nós sabemos que, através de todas estas coisas, é o que ele queria fazer. O nosso Deus tinha um plano perfeito com isto. Mas isso não exclui a responsabilidade daquelas pessoas que agiram de maneira injusta. Yeshua foi condenado de forma injusta. Ainda que a sua morte era necessária, a sua morte estava dentro do propósito eterno, mas ele foi vítima de injustiça. E quem cometeu a injustiça não ficará totalmente livre, não será justificado diante de Deus, porque o Eterno quis fazer isso. Ele usa o mal dos homens, ele usa a falha humana, mas não tira a culpa. Bom, Yeshua realmente morreu, e morreu porque ele cumpriu aquilo que o Eterno falou através do profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas dores, nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre suas pisaduras nós fomos sarados. Bem, o que de mais importante ele veio nos curar? Ele veio nos curar das doenças da alma. O nosso espírito separado do nosso Deus é a pior de todas as enfermidades. Mas Yeshua morreu para que isso fosse resolvido. Quando nós o reconhecemos como Messias, quando o reconhecemos como Salvador da nossa alma. Então reconheça Yeshua em sua vida. Não se coloque como aqueles rebeldes, aqueles que foram injustos ao expulsarem os servos do Senhor da vinha, e aquele que mataram o filho do Senhor da vinha, querendo tomar posse daquilo porque foram maus, porque foram injustos. Seja daqueles que reconhece que o nosso Deus é dono de todas as coisas, que Ele nos criou, Ele nos deu a vida, e devemos fazer tudo o que Ele quer, e não o que as pessoas querem que nós sejamos. Portanto, receba Yeshua em sua vida, e Ele fará de você realmente uma pessoa respeitada por Ele, ainda que o mundo não nos reconheça. Importa ser reconhecido pelo nosso Deus, porque um dia deixaremos esta vida e nos apresentaremos diante dEle. Alguns serão ditos, conforme nós temos registro nas Escrituras. O Eterno dirá para alguns: nunca te conheci. Seja lançado fora nas trevas exteriores. Mas aqueles que reconhecem Yeshua e deixam que o Espírito de Deus trabalhe em seu coração, ouvirão do Eterno: bem-vindos. Eu quero ouvir um bem-vindo do meu Criador. Espero que você decida pela mesma opção. Que o Eterno abençoe
Beshem Yeshua HaMashiach. Amém. Ve amém.